resolver a task retirando folhas? Eu sou a professora Vitória da equipe Bebras Brasil e essa foi uma task proposta pela Coreia do Sul, que possui grau de dificuldade difícil para o nível C, médio para o nível J e fácil para o nível S. Bora lá? Os castores Mirella e Pedro inventaram uma brincadeira chamada Retirando Folhas. Nessa brincadeira, eles têm dois pratos com folhas, indicados por A e B. A cada jogada, um castor deve escolher um prato e retirar uma ou mais folhas desse prato. E vence quem retirar a última folha de todas. Os castores vão brincar com as folhas colocadas da seguinte maneira nos pratos. E aí nós temos o prato A com 2 folhas e o prato B com 3 folhas. Mirella olhou os pratos e percebeu que ela pode sempre vencer se a brincadeira começar com uma jogada específica, não importando o que Pedro faça. Qual é essa jogada? Letra A, Mirella começa retirando 2 folhas de prato A. Letra B, Mirella começa retirando 2 folhas de prato B. Letra C, Pedro começa retirando uma folha do prato A. Ou letra D, Pedro começa retirando uma folha do prato B. Bom, pessoal, então para a gente resolver essa task, nós precisamos nos atentar bem, aqui para as alternativas e pensar nas possibilidades de jogadas, nas possíveis jogadas, considerando que a primeira jogada seja aquela, mostrada na alternativa. E aí, lembrando que a gente quer ver aí em qual dessas jogadas Mirella vence de todo jeito, sem importar as jogadas de Pedro. Para a gente ver isso, a gente pode ir pensando, nas possíveis jogadas aqui. Vamos começar com a alternativa A. Mirella começa retirando 2 folhas de prato A. O prato A só tem 2 folhas, então ela vai pegar todas as folhas de prato A. Agora, vamos pensar se Pedro pode fazer alguma coisa para que ele vença e Mirella perca. Lembrando que vence aquela pessoa que tirar a última folha de todas. Bom, como o Pedro ele pode pegar uma folha ou mais de cada prato, ele pode simplesmente pegar aqui todas as folhas de prato B de uma vez, e aí com isso ele vai estar retirando a última folha de todas. Com isso ele será o vencedor. Então vejam que essa não é uma jogada muito inteligente para Mirella, porque aí com certeza ela vai perder, Vamos ver aí agora a letra B. Mirella começa retirando 2 folhas de prato B. O prato B tem 3 folhas, ela vai retirar 2 e o prato B vai ficar com 1 folha. Agora vamos pensar novamente, se Pedro pode fazer alguma coisa para que ele vença e Mirella perca. Agora nós temos 2 folhas no prato A e 1 folha no prato B. Vejam que se ele retirar uma folha do prato A, aqui as possibilidades de jogada seriam, retirar uma folha do prato A, 2 folhas do prato A ou 1 folha do prato B. Se ele retirar uma folha do prato A, o prato A vai ficar com uma folha, o prato B com outra. Mirella, como só pode pegar folhas de um só prato, não importa se ela vai pegar a do A ou do B, ela vai perder de todo jeito, Porque aí ela vai ficar com 3 folhas, mas a última folha de todas vai sobrar para Pedro. E aí ele só retira ela e vai ser o vencedor também. Então, nesse caso, a alternativa B também é incorreta, Porque Pedro pode fazer jogadas ali que façam com que ele vença e Mirella perca. Agora vamos ver a alternativa C. Na alternativa C, Pedro começa retirando uma folha do prato A. Então, o prato A tem 2 folhas, ele vai retirar uma. Com isso, o prato A fica com 1 folha e o prato B permanece com 3 folhas. E aí, quais são as possíveis jogadas a partir daqui, É a vez de Mirella jogar, ela pode retirar uma folha do prato A, retirar uma folha do prato B, 2 folhas de prato B ou 3 folhas de prato B. A gente viu que retirar todas as folhas de um prato, sendo que ainda tem folha no outro prato, não é uma jogada muito inteligente, porque aí é só o adversário pegar todas as outras folhas do outro prato que ele vai vencer, Então, vamos pensar aqui no que ela pode fazer para retirar as folhas do prato B, já que o prato A só tem uma folha. Vejam que, se ela retirar 2 folhas de prato B, o que vai acontecer? O prato A vai ficar com 1 folha, o prato B vai ficar com outra.
A gente viu também essa mesma situação lá na alternativa B. E quando isso acontece, veja que Pedro ele só tem duas opções, né? Já que ele só pode retirar folhas de um mesmo prato, ou ele pega a folha do prato A, ou ele pega a folha do prato B. Nos dois casos ele vai perder, porque aí, por exemplo, se ele pega a folha do prato a última folha vai sobrar para Mirella de todo jeito, né? Que vai ser a folha do outro prato. E aí ela será a vencedora. Por isso, essa é a nossa alternativa correta, porque Mirella consegue fazer aí jogadas que garantem que ela seja a vencedora independente do que Pedro faça. Vamos só ver agora por que a alternativa D está incorreta, certo? Na alternativa D, Pedro começa retirando uma folha do prato B. Então, o prato B tem 3 folhas, uma vai para Pedro. Sobram 2 folhas no prato B e 2 no prato A. Vejam agora as possíveis jogadas de Mirella, né? Mirella ela pode retirar 2 folhas do prato A ou 2 folhas do prato B, ou ela pode retirar uma folha do prato A ou uma folha do prato B, né? No caso dela pegar todas as folhas de um prato, ela com certeza vai perder, né? Essa situação a gente tinha visto aqui. Porque aí ela pega 2 folhas de prato A, por exemplo. Para Pedro vencer, basta ele pegar todas as folhas de prato que sobrou, nesse caso, o prato B. E aí ele vai ser o vencedor. Voltando aqui para a situação inicial da alternativa D, né? Em que Pedro pegou uma folha do prato B, as nossas outras possibilidades de jogadas para Mirella era ou ela pega uma folha do prato A ou ela pega uma folha do prato B. E aí, como cada prato só está com 2 folhas, né? Dá na mesma ela pegar uma folha de qualquer prato. Vejam que se ela pega uma folha de um dos pratos, por exemplo, a do prato a gente vai ficar com um prato com uma folha, outro prato com 2 folhas. E aí basta que Pedro pegue uma folha do prato que está com 2 folhas, nesse caso, o prato B. Porque aí Mirella vai ser a vez de Mirella de jogar, né? E aí, mais a gente vai ter uma folha no prato A e uma folha no prato B. Com isso, como ela só pode retirar uma folha, só pode retirar, na verdade, né, folhas de um só prato, ela vai precisar pegar uma folha aí, por exemplo, do prato A, e a última folha vai restar aí para Pedro, e ele vai vencer. Então, não importa o que Mirella faça nesse caso, né, Pedro ele vai vencer de todo jeito se ele começar com essa jogada aqui. Por isso, essa não é a alternativa correta, já que a gente quer que Mirella vença, né? E aí, como a gente tinha visto anteriormente, a alternativa correta é a letra C. Até mais!